Então, só esclarecer porque esse tema, eh, como a Nazira falou, estou lá na residência em homeopatia da UFMS, estou como docente lá na UFMS, o concurso foi em homeopatia, né? Então, acho que é um dos poucos concursos que tiveram aí no país em homeopatia, estou lá desde dezembro, também faço uma parte na propedêutica, né? Eu sou endocrinologista, né? E há algum tempo entrei um pouquinho para a parte de pesquisa, gosto, né, de pesquisa, né, na área de eu me dediquei a estudar um pouco a área de psiconeuroendocrinologia, das experiências espirituais e tal. Mas eu não consegui acompanhar todas as palestras do dia, infelizmente, mas acompanhei, estou aqui há um tempinho, via pediatria. Gostei muito da fala da doutora Patrícia, parabenizo. Estou lá convivendo com o Iago na residência, nosso residente lá, médico de família, então, e também o Joaquim, né, passa um pouco para a gente essa coisa da medicina de família, até me convidou para participar, então eu participo com uma aula no curso de medicina de saúde da comunidade, né, e, então, isso que no momento a Patrícia falou, né, de que a gente fica preocupado em achar o remédio, né, mas é um pouco mais que isso, né, o cuidar, né. Então, meio que eu fiz o curso de homeopatia e aquilo me transformou, né, mesmo que eu não tivesse, né, muitas vezes, né, me dedicando, prescrevendo homeopatia, mas aquilo meio que irreversivelmente me transformou a forma de lidar com o paciente. E eu aguardava uma oportunidade de incluir mais, né, na minha prática, e agora, né, por sorte, estou tendo essa oportunidade lá na universidade. E está sendo muito bom. Mas então esse assunto da ética, né, meu orientador no mestrado e no doutorado, o professor Paulo Aidamos, ele é muito ligado à parte de bioética, né, ele foi até coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa por até bem pouco tempo, por muitos anos. Eu mesmo participei como membro, né, como relator lá do comitê por uns 4 anos. Então, nessa transição, né, de sair só da alopatia para voltar um pouco para a homeopatia, o professor Paulo Roberto me chamou para ministrar uma aula lá na disciplina de bioética da pós-graduação. Eu estava caindo de volta na homeopatia, nas terapias complementares, então fui buscar na literatura o que a gente tinha um pouco, então vou trazer para vocês, que eu acho que permite a gente fazer algumas reflexões importantes também, tá bom? Então, eu vou abordar o papel ocupado pelas terapias complementares no sistema de cuidado de saúde dos indivíduos, brevemente também, métodos de pesquisa que auxiliam na distinção entre efeito placebo e o efeito específico da terapia complementar, e cuidados necessários para o uso ético das terapias complementares, né? Algumas considerações sobre esses temas. Então, a terapia complementar, já foi falado hoje, que é um termo guarda-chuva, utilizado para, só um instantinho, para designar, opa, deixa eu puxar aqui, diversos métodos diagnósticos e terapêuticos que se encontram fora da medicina ortodoxa. Apesar da diversidade de conceitos e de nomenclaturas, identifica-se algumas características comuns dessas medicinas complementares e alternativas, que são elas, né, a procura de um equilíbrio por meio de intervenções que reforcem ou induzem uma resposta natural do organismo, um princípio holístico geralmente presente, com enfoque integral dos problemas de saúde da vida, a busca do equilíbrio entre a mente, o corpo, o seu entorno, a ênfase na saúde em lugar da doença, estímulo ao empoderamento do paciente, e várias delas têm como pressuposto a existência de uma dinâmica vital, uma energia, um espírito, um sopro, que está além da noção da funcionalidade orgânica e que pode ser estimulada. Porque existem as PICs, né, aí desde 2006, né, e porque a homeopatia, né, ela é tão completa, ela preenche tanto, né, essas necessidades, né, dos médicos que querem um pouco abordar, né, essa parte mais profunda do ser humano. Só que eu acho que às vezes aí a gente se concentra tanto nisso e eu acho que falta às vezes algo na ciência médica como um todo que faça essas pontes, né? Essas pontes com a classe médica em geral, né? Então eu acho muito interessante, né, a gente, né, saber bem sobre terapias complementares e ter conhecimento sobre isso para que a gente possa dialogar e se inserir, né, até no ambiente acadêmico, né?
E também, uma surpresa para mim, e está muito presente nesse congresso, a questão da medicina de família. Realmente ela é muito apropriada para fazer essa ponte, ela complementa muito, né? E, e a gente vê aí que as terapias complementares, né, elas têm características em comum com a homeopatia, né? Isso aqui não está descrevendo a homeopatia, né, até parece, mas está falando das PICs em geral, né? Aí tem uma ilustração que fala do método clínico centrado na pessoa, né? Que reforça tanto a importância do contexto, né? Das concepções, também como a doutora Patrícia falou, a experiência da doença, né? Não só a doença, mas como a pessoa vivencia aquilo, os conceitos de saúde dela. Isso aqui é um método, né? Que a medicina de família desenvolveu pela longitudinalidade do cuidado, né? Como que propicia esse conhecimento aprofundado dos indivíduos e isso tem que ser usado, deve ser usado em benefício de todos. E já tem evidências, né, que isso diminui custos, melhora a eficácia, né, melhora a satisfação tanto do médico quanto do paciente. Então, isso já tem uma base bem sólida, entendendo o paciente como um todo, né? Então, nesse conhecimento, surge também que muitos pacientes querem se tratar com terapias complementares, né? Eles gostam e valorizam, às vezes até pelo contexto cultural da pessoa, às vezes até religioso. Então, surge uma demanda que vem, né, do paciente também se tratar com as terapias complementares. Então, o médico tem que levar isso em consideração, né, e elaborar um plano conjunto, né, de metas para manejo dos problemas. Então, sobre esse assunto, né, nos Estados Unidos, 30% a 40% dos adultos utilizam uma ou mais práticas integrativas, a taxa pode chegar a 70% na França, mas tem esse perfil um pouco diferente. Assim, na Europa, por exemplo, as pessoas querem, mas poucos têm acesso, porque geralmente aquilo é particular, né, não coberto pelo sistema de saúde, tem essa questão da evidência, que muitas vezes não é tão forte, então os planos já não cobrem. E já, por exemplo, se a gente pensar na África ou outros lugares pobres, né, muitas vezes são os únicos sistemas disponíveis, né? Eles não vão ter os métodos altamente tecnológicos, mas vão ter, muitas vezes, essas terapias complementares. Mas, então, existe essa desigualdade, né, em função de escolaridade e renda, mas existem razões que a literatura aponta para o indivíduo querer usar a PIC, insatisfação com a inabilidade da medicina convencional em curar ou aliviar todos os sofrimentos, efeitos adversos e custos dos tratamentos convencionais, crença de que a medicina convencional é impessoal e tecnológica demais, né? E aqui aquele item que eu falei que, né, nos países em desenvolvimento, às vezes é a única opção. Aqui nos países ocidentais, a maioria dos usuários das terapias complementares, as pessoas usam em conjunto com o tratamento biomédico normal para aliviar os sintomas e promover bem-estar, né? E alívio de problemas de saúde crônicos, né? Então, não é necessário ter um exclusivismo, né? Precisa ter o pluralismo, né? Que a gente vai ver um pouquinho. Então, várias condições clínicas, elas são mais frequentes. Essas são as condições pelas quais as pessoas geralmente procuram para se tratar com as PICs, né? Dor, fadiga, cefaleia, alergias, insônia. Tiver muitas doenças funcionais, né? Queixas digestivas, mas também sintomas da parte mental, depressão, ansiedade. Então, para o relacionamento entre a medicina convencional e a complementar, identificam-se alguns modelos, né? O oposicionista, o integracionista e o pluralista. Então, o oposicionista seria aquele, né, em que um de cada lado, né, por exemplo, a medicina convencional criticando toda essa medicina alternativa, os métodos complementares, cada um glorifica a si mesmo, demonizando o lado oposto. Só que aí o paciente fica no fogo cruzado, né? Geralmente ele tem as escolhas dele desrespeitadas, os pacientes optam por esconder suas consultas com profissionais da outra linha, né? Então isso pode ter consequências, né, para a saúde. Mudanças na bioética nas últimas décadas erodiram, né? Assim, quer dizer, tem diminuído a influência desse modelo, a beneficência paternalista, né? Aquela coisa do médico como superior e o paciente lá embaixo, como princípio cardinal governando o cuidado médico, foi superada pela primazia da autonomia do paciente e do consentimento informado.
Existe um outro método que é meio que o extremo oposto, assim, advoga um enfoque holístico que aborde manifestações físicas, emocionais, espirituais da doença, oferece múltiplas intervenções convencionais e complementares, buscando promover o bem-estar além de tratar as doenças. Ele parece bastante atrativo, esse modelo, mas o que acontece é que meio que coloca tudo num balaio, no mesmo balaio, coloca tudo no mesmo saco e meio que quer formatar demais, né? Às vezes aquelas terapias complementares que têm suas especificidades, né? Suas filosofias, que são muitas geralmente irreconciliáveis, né? Com a medicina convencional, né? Então não é o ideal também, né? Então, né? Como está falando aí, impede não é, geralmente não é possível ter essa integração total assim, né? Colocando tudo nas mesmas bases. Aí tem esse exemplo, como se colocasse, formasse uma única religião mundial, né? Ignorando as nuances, as antigas tradições espirituais. E geralmente isso é feito mais assim, um sistema de saúde até privado, vem, você vai ter tudo aqui, até esses métodos e tal, mas às vezes sem atentar para as especificidades necessárias, né? Foi apontado, por exemplo, a questão do tempo, né? Acho que é um obstáculo, né, para muitos profissionais até que se especializam em homeopatia, deles colocarem em prática, né, a questão do tempo, a gente sabe, mas também tem que ser, né, não dá para fazer homeopatia em 15 minutos, é difícil, né? Mas o modelo plural, e o ideal seria o modelo pluralista, né, que incentiva a tolerância e a cooperação entre a medicina convencional e a complementar, mas preservando a integridade dos sistemas, né? Reconhece essas diferenças, né, epistemológicas, né, intransponíveis entre os métodos, né, mas também reconhece que ambas podem oferecer aos pacientes opções de tratamento clinicamente valiosas sob a luz de escolhas informadas com base nas preferências e valores do paciente. Deve-se, né, uma coisa óbvia, deve-se evitar danos irreversíveis que provavelmente decorrem da renúncia a tratamentos médicos validados e indicados para tratar condições ameaçadoras da vida, né? Entretanto, né, não havendo esse risco, é possível uma maior abertura a esses métodos complementares. Requer abertura e pesquisa continuada. Nesse modelo, os médicos devem aceitar a responsabilidade de se engajarem em discussões informadas e respeitosas com os pacientes sobre as opções de PICS e resulta em uma comunicação mais aberta, né, com o paciente. É necessário o treinamento dos médicos em ambas as áreas, podendo servir de ponte entre as duas culturas, né? É muito interessante, acho que o homeopata, né, a homeopatia sendo uma especialidade médica, né, a gente, né, nós tendo a formação médica, científica e também conhecimento da homeopatia, acho que a gente fica numa posição bem privilegiada para fazer esse link, né, essa ponte, né, das terapias complementares em geral, para orientar os pacientes quanto a isso, né. Então é o modelo mais adequado. A OMS, inclusive, estimula a implantação dessas terapias complementares no sistema de saúde desde o final da década de 70. Aí tem a parte histórica, né, do 2002, 2003, documentos que davam as diretrizes para essa implantação, né, recomendando que fosse garantida a segurança, a qualidade e eficácia dos métodos, que fosse estruturada uma política, que se fornecesse acesso amplo e o uso racional dessas terapias, né? Então, aí algumas características da saúde pública. Então, valores e conceitos subjacentes à ética em saúde pública, preocupação com a justiça social, a equidade em saúde, fornecimento de oportunidades iguais a recursos de saúde, necessidade de equilíbrio entre o respeito à autonomia individual e a obrigação de prevenir danos, né, e proteger a saúde dos cidadãos. Então, fica esse questionamento, se as terapias complementares devem obrigatoriamente ser oferecidas, né? Elas, em muitos países europeus, não são, né? Não há uma obrigatoriedade, a OMS recomenda, né? Mas, né, nem sempre ela é oferecida. No Brasil, né, a forma até um dos pioneiros, né, em 2006 foi estabelecido, né, o PNPIC, todos conhecem. Uma das principais prioridades foi a inserção e fortalecimento das práticas integrativas e complementares, principalmente no nível primário da atenção. Aí, novamente, aí, medicina de família, né? Com a explicitação de instrumentos, técnicas e práticas terapêuticas a serem implantadas no SUS,
vocês conhecem lá as 29, entre elas a homeopatia, que estava já no primeiro grupo, né, das 5, depois fosse ampliando aí os objetivos, né? E então, tem já evidências de que a adoção dessas práticas implementadas pode, inclusive, ser custo-efetivo, né? Aqui essa análise, né, que estudou lá 338 avaliações econômicas, né, esses estudos de farmacoeconomia, e ele chega à conclusão aqui que estudos de alta qualidade indicam potencial custo-efetividade e mesmo economia de recursos com uma série de terapias e populações. Justamente porque esses métodos vão ser centrados na pessoa, vão dar um benefício maior, né, um bem-estar, né? Então, usando bem, isso pode ser muito interessante. Porém, né, existem riscos também. Ao contrário da crença popular, o uso, por exemplo, de certos produtos naturais, comercializados como suplementos nutricionais, pode ser perigoso, pode interagir com medicamentos convencionais importantes, também pode sofrer alta variabilidade entre os lotes, ser adulterados com drogas, contaminados por metais pesados. Algumas terapias complementares podem, por si mesmas, trazer risco. A gente sabe, né, tem esse boletim que de vez em quando eu acompanho da Planfav, né, farmacovigilância em plantas medicinais. De vez por outra tem lá casos de insuficiência hepática, pessoa que precisa transplantar, insuficiência renal por fitoterápicos, né, e chás, garrafadas e tal. Então, é necessário um cuidado, né? Em geral, os praticantes das PIC, e tem algumas características, né, realmente, que são, de certa forma, uma fragilidade, né, da parte científica, né? Até uma autocrítica, né, a nós, que nós homeopatas temos que fazer, né? Porque, né, sempre que tem as epidemias, isso fica muito evidente, né? Acho que reflete um pouco a parte da falta de financiamento que a gente tem também, mas a gente pensa no gene epidêmico, né? Aí a Nazira fez tanto esforço esse ano passado, né, para as campanhas de higiene epidêmico, mas a gente carece um pouco, né? A gente não consegue colocar muitas vezes aqueles ensaios clínicos grandes, né, que a gente gostaria, né, para realmente poder beneficiar uma parcela maior da população. Então é interessante que a gente adquira, né, competência em pesquisa também, e tenha fonte de financiamento para isso, seria muito importante também. Mas então a gente tem que estar atento à possibilidade de vieses, né? Usar metodologia rigorosa e tal, né? Então, muitas vezes, né, a validação se dá apenas por... claro que a gente tem que ir em Hahnemann, tem que ter os conhecimentos, a base, a filosofia, né? Mas a gente tem que ter evidência também, né? Para aumentar a segurança e o uso das PICs, a necessidade de mais pesquisa na área. Em geral, a pesquisa em PICs é subfinanciada, é uma constatação, embora esteja mudando também. Mas então, por exemplo, para condições que existe um tratamento alopático que seja validado, eficiente, é justificável, mesmo assim, pesquisar terapias complementares para tratar aquelas condições? Sim, isso pode ser considerado eticamente justificável, né? Pois aquilo pode ter um valor social, ter uma validade científica, desde que seja feita uma seleção justa dos pacientes, dos participantes, desde que geralmente aquela terapia pode ter uma relação risco-benefício favorável, né? Às vezes a pessoa vai gastar um dinheirão, né, com tratamentos aí alopáticos e vai ter um benefício mínimo, cheio de efeito colateral, então ele pode ter um benefício muitas vezes bem maior, né, usando uma terapia complementar, a homeopatia, que vai ser barato. Tem que também ter a questão dos comitês de ética em pesquisa, indispensável também, a gente não pode dispensar isso. Consentimento informado dos participantes, respeito aos indivíduos incluídos nas pesquisas, né? Nas pesquisas, e ressalta a questão do placebo, né? A necessidade da gente conhecer o placebo e descartar isso nas nossas pesquisas, né? Pois a melhora após receber uma terapia num protocolo pode se dever a uma série de fatores que não o efeito específico. O curso autolimitado da doença, flutuação nos sintomas, remissão espontânea, o próprio efeito placebo, que a gente vai entrar um pouquinho mais, viés de relato de desfecho, né? Assim, né? Não relatar resultados negativos, esse tipo de coisa, né? Então, a gente sabe a importância do ensaio clínico randomizado, duplo cego, desde aí depois da Segunda Guerra já se impôs como um método melhor, sendo que os estudos retrospectivos, relatos de casos, observacionais, eles são úteis, né? Pesquisas qualitativas são muito úteis, mas mais para gerar hipóteses, né, que devem ser testadas nesses ensaios clínicos, né?
Mas alguns autores argumentam que o método usado nos ensaios clínicos placebo-controlados prejudicaria a avaliação das PICs, então tem que ser tomado alguns cuidados. É importante reconhecer a diversidade das PICs no planejamento dos protocolos, manter os métodos diagnósticos e terapêuticos típicos, né, dos praticantes, né, das PICs. O controle deve tentar mimetizar a prática também. Para a homeopatia isso é mais fácil, para outras práticas isso é mais difícil. Mas aqui, né, a importância na homeopatia e uma dificuldade grande, né, a questão da homeopatia individualizada, que é o ideal, o desejável. Utilizar um grupo ativo, isso é muito importante, né, a importância dos 3 braços, um grupo ativo, um grupo placebo e o grupo de história natural, o grupo sem tratamento, que ele vai evidenciar justamente o grupo placebo, já principalmente a homeopatia, que é muito criticada, de que é placebo, isso aqui vai um exemplo, eu vou mostrar para vocês como isso é importante, né? Definir os desfechos primários que sejam clinicamente relevantes, a importância das PICs para todos, não só para os médicos, como para os pacientes, para todos, né? Para o sistema de saúde como um todo, isso é muito importante. Aí um artigo, né, que foi um pouco enviesado lá, e de vez em quando aparece isso, o fim da homeopatia, né, tudo efeito placebo. Aí já outras pesquisas mostram que não, que existe meta-análise, que a homeopatia tem sim, às vezes não é um tamanho de efeito muito grande, né, mas tem efeitos específicos. Aí só algumas questões históricas sobre o placebo, não sei se alguns conhecem, né, de onde veio esse termo, né, que é lá uma questão que surgiu lá, né, ainda na Idade Média, né, a tradução desse trecho do Salmo 116, placebo dominum regione vivorum, em que foi traduzido errado, né, foi traduzido por São Jerônimo como eu agradarei ao Senhor na terra dos viventes, mas depois todos os tradutores depois viram que a tradução correta era eu andarei diante do Senhor na terra dos viventes, então já tem uma questão do engano aí, e depois era justamente esse trecho que era usado pelas carpideiras, era muito repetida, porque esse trecho, esse salmo, ele fala da morte, né? Então era geralmente repetido pelos padres nos cultos, né? Nas missas, né? Fúnebres, né? E aí tinham as carpideiras e o padre falava aquele trecho e a plateia, né, repetia placebo dominum regione vivorum, e as carpideiras chorando, né, falsamente, né, que as carpideiras eram aquelas pagas, né, para velar pelos mortos. Então ficou essa associação de uma coisa falsa, né? É muito interessante isso. Acabou virando sinônimo de engano e de simulação. Então é um tratamento, né, que parece com a medicina, o medicamento genuíno, mas não tem ingrediente ativo, né? Tratamento inócuo, e isso já foi usado desde o século XVIII. Lá. E né, as pesquisas foram mostrando que era bem significativo. Acho que eu vou precisar de mais uns 10 minutinhos, pode ser? Né? Eu vou correr um pouquinho. Então, eu vou dar uma pulada, mas então bem significativo aqui, né? O placebo, aqui, a melhora aqui, por exemplo, para a asma, né? Comparando a nenhuma intervenção, a gente vê quase igual aqui a droga ativa, né? Então, quando os pacientes recebem atenção de profissionais de saúde sobre seus sintomas e em seguida recebem um tratamento, mesmo que esse tratamento seja um placebo, a farmácia natural do cérebro é ativada, né? Liberando neurotransmissores, recrutando áreas do cérebro que ajudam a aliviar os sintomas, né? Já está bem conhecido essa. Aí a importância do contexto, né? O contexto desde o externo quanto interno, né? Isso tem efeito, né? Isso não é inócuo, né? A pessoa que está ali, mesmo que tenha soro fisiológico aqui nessa agulha, a pessoa aqui, geralmente essa senhorinha aqui, ela já vai ter um alívio dos seus sofrimentos, né? Aí as sugestões verbais, aqui está no contexto, o jaleco, consultório, tudo demais. A atitude empática, né? E aqui as próprias concepções da pessoa. Constituem ingredientes ativos do efeito placebo. Já tem várias classes em que isso são muito acontece muito o efeito placebo, né? Os estudos com essas drogas, né? O efeito placebo é quase semelhante ao agente ativo. Ele não é são vários efeitos placebo, né? Ele pode ser condicionado, né? E várias vias metabólicas já comprovaram que acontece, né? Acontece com todos esses agentes aí o efeito placebo.
E é interessante perceber que mesmo se você falar para a pessoa que ela está dando placebo, esse estudo mostrou isso, aqui placebo sem engano, né? É um estudo controlado, randomizado para síndrome de intestino irritável, que as pessoas, ó, você vai receber um placebo. E mesmo assim, aqui o alívio, né, da dor, comparado a quem não recebia tratamento nenhum, tinha um benefício quando a pessoa recebia placebo. Então essa farmácia cerebral é muito eficaz, né? Mas, inclusive, né, tem a importância do pré-frontal, né, do nosso sistema límbico, nosso sistema de regulação de emoção, tudo isso, o córtex pré-frontal já está se destacando como necessário para ter um efeito placebo, né? Por exemplo, o paciente com Alzheimer que tem uma lesão ali no pré-frontal, tem menos efeito placebo. Se existe, a pessoa tem um traumatismo naquela região, sem integridade da substância branca ali, isso vai acontecer. Estudos de estimulação transcraniana, né, magnética, bloqueando ali o pré-frontal, afeta o efeito placebo, e bloqueando também o sistema de opioides endógenos, tudo afeta o efeito placebo. Aqui, né, esses exemplos de condicionamentos que a gente faz, a importância de alguns métodos, né, a importância de fazer o crossover nas pesquisas para evitar selecionar respondedoras, né? Tem pessoas mais suscetíveis a responder o placebo, outras menos, então é interessante trocar os grupos, alguns métodos. Muito importante a questão do terceiro braço, o braço de história natural, que aí você evidencia justamente o efeito placebo e isola do efeito efetivo. Vou mostrar um exemplo disso. E aqui mostrando a importância quando você, até para diazepam, né, uma dose, um medicamento que a gente acha tão eficaz, mas aqui uma escala de ansiedade, quanto maior, mais ansioso, então se administra diazepam de forma escondida, não tem melhora quase nenhuma, né, quando comparado, você fala para o paciente, ó, estou te dando esse remédio e tal, aquilo, né, funciona muito mais. Aí, outra coisa, apenas perguntar para o paciente, outro passo simples, mas que é importante, apenas perguntar para o paciente se ele acha que está no grupo placebo e grupo ativo, isso se correlaciona com a melhora, maior ou menor efetividade, né? Aqueles que acreditam que estão no grupo ativo geralmente melhoram mais, embora não sempre. Aqui também, novamente, a questão de a pessoa saber se está recebendo ou não. Expectativas maiores levam a efeitos placebos também maiores. Aqui também, ressaltando a questão de saber que está recebendo o medicamento ou não. E aqui esse estudo, né, é um exemplo, um estudo, né, exemplar assim que foi feito recentemente na Áustria, né, com homeopatia individualizada. Se pegar, né, o artigo, tem umas tabelas lá, eles usaram mais de 50 remédios homeopáticos diferentes, um estudo com 150 participantes, né, mais ou menos cerca de 50 indivíduos em cada grupo, paciente com câncer, não pequenas células, em quimioterapia, né, a homeopatia como tratamento complementar, e tinha aqueles 3 braços, e eles viram um aumento de sobrevida, né, melhora de qualidade de vida, e aqui, né, a quantidade de dias, né, de sobrevida que as pessoas tiveram, e aí o terceiro braço, né, de não tratamento, aqueles que não receberam nem placebo, só eram acompanhados, né, e a diferença que fica bem clara aqui entre o grupo entre o placebo e a homeopatia, e o placebo e o grupo controle, mas entre o placebo e o grupo controle sem diferença, né? Então a importância, né, aí ficou bem claro aqui, né, aqui se descolando as linhas, né, como a homeopatia tinha uma eficácia maior que não era placebo, né? E essas duas linhas aqui praticamente não tiveram diferença significativa entre elas, mas a homeopatia sim se diferenciou das outras duas. Então esses métodos, né, a gente tem que ter ciência e usar nas nossas pesquisas. O placebo tem limitação, né? Se pesquisa muito essa parte de neurociência do placebo, e isso deve ser, alguns defendem importância, a gente também percebe isso, né, que isso ressalta um pouco a importância do aspecto artístico da medicina, né? Se essa farmácia cerebral, né, mesmo sem usar remédio nenhum, é tão eficaz, a gente tem que fazer uso disso também, né, na autocura, né? A gente tem que promover a autocura nos nossos pacientes. Os pacientes devem ter mais conhecimento, principalmente, né, nos termos de consentimento, o livre esclarecido, né, principalmente naquelas condições que são mais suscetíveis a efeito placebo, deve ser falado um pouco sobre isso para os pacientes, informar para eles. Mas tem uma questão, são inúteis os tratamentos, já estou pertinho do final,
são inúteis os tratamentos que têm eficácia semelhante ao placebo, né? A gente está falando não só de homeopatia, mas, vamos dizer, e outras PICs, né? O paciente valoriza aquilo, né? Ele pode usar aquilo mesmo que não tenha evidência ainda? Pode ser, né? Tratamentos complementares que tenham baixo risco, mas que não tenham demonstrado superioridade ao placebo, podem ter valor clínico, inclusive com relação risco-benefício favorável, nessas condições, né? Condições para as quais não há tratamento eficaz. Tratamentos convencionais são apenas parcialmente efetivos para alguns pacientes, quando os tratamentos convencionais têm efeitos adversos significativos ou perturbadores, né? Se o efeito, uma frase do Kapchuk, né? Se o efeito placebo pode produzir benefício terapêutico, por que este benefício deveria ser negado a paciente que não tem melhores alternativas, né? Então, né, a PIC tem seu espaço, né? A qualidade do cuidado é considerado também importante, né? A gente tem que dar qualidade. A questão de que a gente tem que conhecer, né? Tem que se familiarizar com as PICs, né? A gente está começando semestre que vem na FAMED uma disciplina sobre PICs para os pacientes, para os alunos, desculpa, da graduação, uma disciplina optativa. Já temos de homeopatia, vamos começar uma sobre as PICs. Então, para a gente aconselhar bem os pacientes, né? Senão ele vai buscar informações, né, geralmente, né, em fontes que não são boas, né, enviesadas, né? Então, a gente tem que estar aí para os pacientes para isso. Né? A gente sabe que a homeopatia, né, pesando essa relação risco-benefício, ela é muito segura, né? Tem estudo aí até do Dr. Flávio Dantas, que trabalhou muito nessa linha, né, mostrando a segurança, né, é semelhante isso sim é semelhante a placebo em termos de efeitos adversos na homeopatia. Mas lembrar que o prejuízo do uso da PIC pode ser indireto, né, quando pacientes, né, teriam um tratamento, né, para uma condição ameaçadora pela medicina convencional e às vezes ele deixa, né, por falta de informação, se restringe a uma PIC, né? Então isso pode ser um malefício indireto. Então a gente tem que pesar isso, né, com os nossos pacientes. A gente tem que fornecer um aconselhamento médico responsável, ético, reconhecendo e respeitando os valores do paciente. Né? A gente não deve ter preconceito e recusar conversar com os pacientes sobre elas. Então, sempre pensar nisso aqui, segurança e eficácia, né? Se a segurança é boa, a gente vai aceitar mais aquilo, mas se a segurança é inconclusiva, já tem riscos, a gente já vai tender a desencorajar, né? E a gente tem que aconselhar. Então, esses aspectos a gente tem que ver na relação risco-benefício, gravidade e intensidade da enfermidade, curabilidade com tratamento convencional, grau de invasividade, toxicidade, efeitos adversos do tratamento convencional, qualidade da evidência quanto à segurança e eficácia da PIC, grau de compreensão do paciente quanto ao risco e benefício da PIC, esclarecimento, né, e consentimento voluntário em relação a esses riscos, e esse paciente, mesmo sabendo de tudo isso, continua querendo usar a terapia. Estamos acabando. Então, aqui chegar ao entendimento do paciente, né? Lembrando os princípios do método clínico centrado na pessoa. O paciente geralmente tem a palavra final, mas a gente tem que manter a relação de parceria com o paciente, mesmo se o paciente, né, não concorda com a gente, mas continuar disponível para ele, que ele pode voltar e a gente, né? Então, também é necessário um treinamento, né, mais adequado dos profissionais sobre o tema, também uma fiscalização e proteção contra propagandas enganosas de produtos e tratamentos. Então, as conclusões: muitas terapias complementares têm efeito igual e pouco superior ao placebo, mas ainda assim, frequentemente, podem ter um impacto significativo para aumentar o bem-estar de muitas pessoas. Um sistema de saúde plural que inclua a oferta de terapias complementares como expressão do respeito à autonomia, aos valores e crenças do indivíduo, e no qual o profissional de saúde responsável pelo atendimento procura evitar situações que possam representar riscos de danos diretos e indiretos ao paciente, atende os preceitos bioéticos fundamentais e está em sintonia com a medicina centrada na pessoa. A necessidade de incrementar pesquisas bem desenhadas sobre terapias integrativas e complementares com vistas a aumentar a segurança e a qualidade do tratamento oferecido, e os profissionais de saúde devem conhecer as evidências disponíveis sobre o assunto para melhor orientar seus pacientes. E os avanços no entendimento acerca do efeito placebo ressaltam a importância de se resgatar o aspecto humano, né, da medicina. Ok? Então, muito obrigado.